aí, pessoal, hoje a gente vai falar com um convidado muito especial. Vamos falar com Pedro, que ele tem um podcast que, na verdade, está na minha lista dos meus 10 podcasts favoritos do português. Então, realmente é um prazer para mim falar com ele. Então, Pedro, agora você poderia se apresentar, falar para a gente de onde você é e um pouco sobre o seu perfil, o seu podcast, o seu canal. E, de novo, obrigado por ter aceitado o meu convite. De nada, Richard. Então, olá para quem está assistindo. Meu nome é Pedro. Eu sou professor de português e inglês e, mais recentemente, inclusive, o motivo de nós estarmos falando aqui hoje é porque eu tenho uma página no Instagram, no YouTube, enfim, redes sociais que eu uso para ensinar a minha língua nativa, né? E o podcast, que se chama GringoCast, inclusive, é um projeto muito querido meu, mas que infelizmente agora, por um pouco de falta de tempo, eu deixei um pouco de lado, porque a vida agora está muito, muito corrida, mas assim que possível eu já volto e eu agradeço a mensagem, porque eu acho que é uma coisa que eu faço com muito carinho e é muito legal escutar outra pessoa dizendo que ouve também, que gosta, então para mim é ótimo, eu adorei o seu comentário. Tá, não, obrigado, digo eu, porque sinceramente, mesmo que você tenha que deixar um pouco de lado o seu podcast, ainda o conteúdo fica lá disponível para a gente, é muito legal. Acho que você era parte desse boom dos podcasts na pandemia, foi isso, né? Exato. Eu comecei, na verdade, porque, como você falou, teve um boom muito grande agora durante a pandemia, 2019, 2020, mais ou menos, que foi quando eu comecei também. Eu comecei, inclusive, porque eu comecei a ouvir muitos podcasts americanos, como o Joe Rogan, por exemplo, e Uhum. também no Brasil teve muitos podcasts que ficaram muito grandes, como, não sei se vocês conhecem, o Flow, que Sim, sim, conheço, sim. Exato, exato. E então eu resolvi criar também, porque é uma coisa que eu gosto, eu adoro conversar com pessoas, mas inclusive foi um dos motivos pelos quais eu tive que dar uma parada, porque é muito difícil de encontrar sempre uma pessoa nova para conversar, para puxar um assunto. Então, esse formato pode ser mudado um pouco eventualmente, mas sim, é uma coisa que eu adoro fazer. Sim, com certeza. E você mencionou algum dos seus podcasts que você também ensinava o português e o inglês na Turquia, né? Você já viajou muito pelo mundo inteiro. Eu queria te perguntar, qual você prefere? Você prefere ensinar o inglês ou o português? Essa é uma ótima pergunta, porque nos dois idiomas tem uma coisa que é muito interessante, que, claro, quando eu ensino português, é a minha língua nativa, é mais, como a gente fala, que a gente tem um toque especial que um nativo, um falante nativo do idioma tem, né? Então, por Claro. exemplo, às vezes, quando outra pessoa fala uma frase que é gramaticalmente correta, mas para mim soa um pouco esquisito, porque Uhum. as pessoas, né, os brasileiros, os nativos não falam assim, por exemplo. Então, ensinar português é um pouco de ensinar também a cultura do Brasil, ensinar também por que nós falamos as coisas de certa forma, por que não de outra forma. Sim. Mas por outro lado, ensinar inglês, que é uma língua que eu aprendi também, não é minha língua nativa, né, é minha segunda língua, mas é uma coisa que eu aprendi desde muito pequeno. Então, eu aprendi de uma forma mais não de uma forma que eu cresci falando, mas eu aprendi de uma forma um pouco mais engessada, entre aspas, porque eu sempre pratiquei muito, mas eu nunca morei, ou eu nunca tinha morado fora do Brasil até os meus Tá. 22, 23 anos, então é uma coisa que eu aprendi mesmo com os livros, né? Então, the books on the table, hi, how are you? I'm fine, thank you. Anyway, mas coisas básicas. Mas quando eu saí do Brasil, que realmente eu dei um up no inglês. Então, eu tenho muitos amigos americanos aqui na Itália, que eu estou morando aqui, não mais na Turquia. Eu mudei para cá em dezembro. Mas agora, por exemplo, eu tenho amigos americanos, tenho amigos ingleses, então eu tenho um pouco mais do toque do nativo, porque eu tenho as pessoas que me dizem as expressões, o que é mais comum. Então, ensinar as duas línguas é muito especial para mim, mas por motivos diferentes, eu acho. Sim, com certeza. E já que você dá aulas, eu queria saber como você teve que mudar as suas aulas quando a pandemia começou e você teve que começar a dar aulas online.
essa vai ser difícil, porque no começo eu tinha já bastante tempo de experiência. Eu acho que eu comecei em 2014, 2014 eu comecei a ensinar, então já eram aí 5 anos de experiência, né, em sala de aula, experiência convencional. E quando agora nós tivemos que mudar para online em 2019, durante a pandemia, agora, em vez de eu observar a sala de aula como um todo, o que eu vejo é isso daqui, na minha frente. Eu vejo um quadrado e tem uma pessoa, tem uma cabeça, e eu não consigo ver mais nada, eu só vejo uma cabeça. Então, tem muita coisa que a gente lê, por exemplo, do corpo da pessoa, Com certeza. exato, se ela está entendendo, se ela está acompanhando ou não, por exemplo, ou até mesmo nós usamos, né, geralmente tem um quadro na sala de aula, que é uma coisa que agora nós podemos incorporar, mas é diferente. Eu acredito que usar um quadro numa sala de aula, usar um quadro online é diferente, porque os alunos, geralmente na sala de aula, eu escrevo pouco, meus alunos escrevem muito. Então, eu chamo as pessoas para irem lá e adicionarem o conhecimento, enfim. Mas isso foi uma das coisas que teve que mudar, porque a aula ficou um pouco mais voltada para o professor, que é uma coisa que eu não gosto durante o ensino das línguas, porque todos os métodos de ensino de línguas que a gente vê por aí, eles dizem que as aulas devem ser focadas nos alunos. Eu concordo. Uhum. Mas agora, então, eu tive que fazer adaptações em relação a isso. Então, eu tive que usar muitos recursos do Google, por exemplo, tem o Google Docs, que eu posso fazer um documento de texto compartilhado, onde todo mundo pode escrever. Então, vamos dizer, a aula, a responsabilidade não fica somente nas minhas mãos, mas aí eu passo um pouco para todo mundo também, que é super importante. Isso foi uma das coisas que mudou, por exemplo. Ah, que legal. E em algum episódio você mencionou que você acha que os cursos, as aulas online são o futuro, especialmente do aprendizado, talvez dos idiomas. Eu queria te perguntar, depois de 2 anos e meio de pandemia, da tecnologia, de aulas online, você ainda acredita que seja assim, que sejam as aulas online que são o futuro, assim? Sim, eu digo, inclusive, que não são somente o futuro, mas agora são o presente também, porque Claro. antes lá da pandemia, eu falava mesmo com alunos e eu sugeria que eu não posso ir até a sua casa, mas nós podemos fazer online, por exemplo. E tinha uma certa barreira por parte do aluno. O próprio aluno não queria, ele dizia que preferia fazer cara a cara, no modo convencional, vamos dizer, né? Mas durante a pandemia foi a nossa única opção. Sim, Inclusive, claro. eu passei 2 anos trabalhando somente online, sem pisar numa sala de aula, porque, claro, tinha uma pandemia. E eu acredito que sim, as coisas mudaram muito, inclusive a tecnologia mudou muito. Hoje em dia, nós estamos conversando pelo Zoom, por exemplo, Sim, que claro. é um aplicativo que agora, durante a pandemia, teve um boom muito forte Uhum. também. Então, eu acho que sim, eu acredito que o online chegou para ficar. E eu acho que agora, inclusive, tem pessoas que preferem fazer aulas online, porque agora você está no conforto da sua casa, você está fazendo uma aula, está aprendendo uma nova língua, ou o que quer que seja, e você está de pijama, por exemplo. Você não precisa, numa cidade, por exemplo, como Istambul, onde eu morava antes, que é uma cidade muito grande, com muito trânsito, você não precisa dirigir 1 hora até chegar na escola, você pode simplesmente ligar o seu computador e começar. É instantâneo. Então, é lógico que para adaptar também, por parte do professor, nós tivemos algumas dificuldades no começo, mas eu sempre fui muito bom com computadores, com tecnologia. Eu estudei ciência da computação no Brasil, então eu sou muito bom com isso. Então, para mim, foi fácil de adaptar novas atividades, então jogos, música, vídeos, filmes, é mais fácil no online, inclusive, para mim, pelo menos, né? Então, eu adorei e eu não pretendo parar, não, eu pretendo continuar. Que legal. Sim, isso, na verdade, para mim, eu me identifico muito com isso, porque agora eu falo com pessoas de todas as partes do mundo. E antes da pandemia, eu achava que o meu único recurso para aprender idiomas eram os meus livros didáticos. E isso é muito chato. E agora eu falo com pessoas do Brasil, de Argentina, sei lá. E essa coisa das aulas online, eu concordo com você. Só queria ver se você tinha outra ideia agora.
Bom, você mencionou que você se mudou para a Itália, né? Então, acho que você está aprendendo o italiano, né? Eu pretendo aprender o italiano para o meu próximo idioma. Então, eu queria te perguntar como vai o seu italiano e quanto o seu português, o fato de que você fala o português como idioma nativo, quanto isso te ajudou a aprender o italiano? Essa é uma ótima pergunta. E eu queria dizer, antes de responder, eu queria só abrir um pequeno parênteses, Uhum. que eu cometi um erro quando eu morava na Turquia, porque eu morei lá por 5 anos e meio e o meu Oh, turco não é perfeito. Eu ainda, claro, eu sim, falo o turco, né, habitual, do dia a dia, mas eu acho que em 5 anos é o tempo suficiente para aperfeiçoar, ou seria, né? sim. O erro que eu cometi na Turquia, que é o mesmo erro que eu não quero cometer aqui, é não falar. Porque na Ah, Turquia tá. eu falava muito inglês, muito português, e eu acabei perdendo a chance de falar turco. Então, nos primeiros 2 ou 3 anos, eu praticamente não falava nada em turco. Mas depois eu comecei a praticar, enfim. Mas agora que eu estou aqui na Itália, é claro que, como você disse, o português, sendo a minha língua nativa, facilita muito, muito mesmo. No dia que eu pisei aqui na Itália, eu já entendia 60% de tudo. Oh, olha só. No primeiro dia, exato. Porque são todas línguas derivadas do latim, né, as línguas romance. Então, eu falo, português é a minha língua nativa, eu também falo espanhol. Então, para mim, foi muito fácil aprender. Assim, não fácil, mas é menos difícil, vamos dizer. Porque, claro, aprender Uhum. uma língua nunca vai ser fácil. Eu não quero enganar ninguém, eu não quero iludir ninguém. Sim. Mas é muito mais fácil, claro, se você já sabe uma língua que é parecida. Então, o vocabulário é muito similar. A gramática é um pouquinho diferente no italiano, Ah, comparando tá. com português e espanhol, mas também não é nada muito difícil de aprender. Mas o problema de aprender duas línguas que são similares, ou similar a uma língua que você já fala, é o problema dos false friends, né? Os falsos amigos. Exato. São aquelas palavras que têm uma pronúncia muito similar, ou até mesmo a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Então, isso é uma coisa que é um pouco de. Isso, leva um pouco de tempo para se sim, acostumar, né? atrapalha um pouco. E você acha Atrapalha. que também atrapalha quando as duas palavras têm o mesmo sentido, mas são um pouquinho diferentes? Por exemplo, no português e no espanhol, pergunta e pergunta, que são muito parecidos e às vezes eu confundo, né? Isso acontece com o italiano também para você? Acontece, mas acontece porque agora, quando eu tento falar italiano, na minha cabeça tem três idiomas. Tem o italiano, claro, como primeiro, e quando eu não sei uma palavra em italiano, eu tento completar com uma palavra em português ou espanhol. Então, eu vou meio preenchendo os espaços, e aí Sim, acontece algumas coisas no dia a dia que as pessoas entendem, porque os italianos também falam espanhol, geralmente, com mas certeza. eles entendem, mas eu sei que eu não estou falando corretamente. Tá, entendi. E você Uhum. falou que você quer falar o italiano mais, mas agora você ainda, pela sua profissão, você fala muito inglês e português na vida cotidiana, então como você vai conseguir falar mais italiano e menos inglês ou português, ou não sei o que você tem pensado? Ótima pergunta. Bom, eu também, ao mesmo tempo, estou estudando na faculdade aqui na Itália, então eu tenho, a maioria dos meus colegas são italianos, e eu já falei com alguns deles que eu quero falar mais italiano. Então, às vezes, a gente não fala inglês. Então, eu Ah, sou o tá. único estrangeiro, e então nós falamos somente italiano, e aí é claro, quando eu não sei alguma coisa, eu posso mudar uma palavra para o inglês, mas eu já fiz um pacto com eles, vamos dizer. E Ah, também, tá. agora, na casa onde eu moro, tem alguns italianos também, então sempre nós falamos alguma coisa, eu tento, eu falo, mas ao mesmo tempo tem um problema, porque eu tento falar italiano e eles respondem em inglês. E aí eu tenho que dizer, não, italiano. Não, inglês agora não. Então, é um pouco de é meio difícil, né? Porque eles sabem que Um pouco inglês é a língua forçado. comum. Exato, exato. Inglês é a nossa língua comum, então é mais fácil, mas às vezes, né, tem que. Eu quero praticar até mesmo para falar a língua deles, porque tem uma frase muito interessante que eu li, que diz o seguinte: se você fala uma língua que a pessoa entende, você toca o cérebro dela, tudo bem, ela entende. Exato. Mas
se você fala a língua nativa da pessoa, você toca o coração da pessoa, né? Então, é muito especial. Até mesmo eu, quando alguém faz o esforço de conversar comigo em português, é uma coisa especial para mim. Adorei. Sim, isso é certinho para mim também. Bom, acho que pelos seus amigos, acho que agora talvez seja mais fácil falar em inglês, mas a sua meta é que no futuro seja igualmente fácil falar em italiano, né? Mais ou menos assim. E Exatamente. E agora quero entrar em algum tema um pouco polêmico, porque a palavra poliglota, a- algumas pessoas acham que quer dizer uma coisa e na verdade acham que não existe uma definição muito clara. Mas eu lembro de um dos seus episódios no seu podcast GringoCast, onde você falou que mesmo que você falava o inglês, o português e o turco, você ainda não se considerava poliglota. E agora com o italiano, você se considera poliglota? Ainda não. É uma pergunta muito complicada. Eu estive pensando nisso, para ser sincero, porque, como você disse, o conceito de poliglota é muito vago, né? Não existe um Uhum. conceito fixo. E antes de falar sim ou não, eu queria dizer que, né, existe a fluência numa língua e existe a proficiência, né, que são coisas Exato. diferentes. Sim. Por exemplo, eu me considero proficiente em duas línguas, no português e inglês, Uhum. e nas outras línguas eu sou fluente, digamos. Então, no turco Tá. eu sou fluente porque eu consigo ter uma conversa do dia a dia com outra pessoa sem muitos problemas. Mas, por exemplo, no nível acadêmico, que é um nível mais avançado, eu acho que eu não conseguiria. No Tá. turco, ou no espanhol até mesmo. Mas eu arrisco dizer que sim, eu arrisco dizer que agora que eu falo quatro línguas aí, fora o português, eu acho que eu me atrevo a dizer que eu sou poliglota, assim. Tá. Bom, porque eu me arrisco a dizer que eu sou poliglota, então agora eu fico contente e feliz que você também se considere poliglota, porque acho que você até fala mais idiomas do que eu, né? Então, eu também falo francês, mas ainda não falo italiano, então isso vai ser o meu quarto idioma, né? Mas além dos idiomas, porque você já viajou muito pelo mundo, já conheceu muitas culturas bastante diferentes, né? A cultura na Turquia, que você viajou por o país completo, ou seja, você morou em duas cidades, eu acho. Então, além do idioma, nas suas experiências na Itália, na Turquia, o que você aprendeu nessa jornada, nessa aventura? Eu só queria dizer, antes de responder, que eu tô chocado porque você realmente sabe de tudo. É muito engraçado. Parece que eu tô falando comigo mesmo, mas Ah, tá. mas é uma pergunta muito interessante, porque quando eu fui do Brasil para a Turquia, eu tinha 23 anos, então eu era basicamente uma criança, né, podemos dizer, um adolescente ainda. Então, eu tive que aprender muita coisa, como a gente fala em português, na marra. Eu tive que aprender de uma maneira forçada, né? Então, Ah, tá. eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi, que eu levo para mim, para minha vida toda, e eu sempre digo para todo mundo, eu aprendi a depender de outras pessoas. No caso, quando eu morava no Brasil, eu me sentia orgulhoso de não aceitar a ajuda de outras pessoas, porque na minha cabeça eu poderia resolver tudo sozinho, eu não preciso de outras pessoas me ajudando. Mas quando eu me mudei para a Turquia, especialmente porque a língua é diferente, mas não só a língua, a cultura também é completamente diferente. Então, lá foi os primeiros contatos que eu tive com essa ajuda de outras pessoas, até mesmo com situações básicas, tipo pegar um ônibus. Eu precisava de ajuda para pegar um ônibus no começo, porque eu não sabia, porque era tudo diferente. E aí, uma coisa que eu aprendi foi isso, aceitar a ajuda de outras pessoas e também de pedir ajuda, porque para mim, 6 anos atrás era impossível pedir ajuda de outra pessoa, porque eu tinha esse orgulho, né? Mas agora é uma lição de vida valiosíssima que eu aprendi morando fora do país. E outra coisa que eu poderia dizer, eu acho que respeitar, um respeito a culturas diferentes, a coisas diferentes, porque a gente, como seres humanos, nós tendemos a, como eu posso dizer, não menosprezar, não é a palavra exata, mas achamos que a cultura alheia não é tão valiosa quanto a nossa. Então, Hum. nós não fazemos questão de aprender, por exemplo, mas eu fiz questão de aprender a cultura turca e isso para eles,
como eu disse antes, se você fala português comigo, eu fico muito feliz. Mas com eles é a mesma coisa. Quando você mostra que você entende sobre a cultura deles, eles ficam muito felizes. Por exemplo, Exato. na Turquia tem a cultura do chá. No Brasil nós não tomamos chá em geral, mas isso foi uma coisa que eu aprendi a gostar, nós podemos dizer, para socializar na Turquia, porque para eles é uma coisa muito, é uma surpresa quando eu falo, eu quero chá, e eles ficam, você toma chá, você é brasileiro, mas é uma coisa que, isso é uma coisa que eles gostam muito, que é a cultura que a gente aprende deles, né? Oh, uau, gostei mesmo da sua resposta. E bom, você mencionou muito as diferenças na Turquia, né? Porque acho que o contraste, a diferença é muito óbvia nessa cultura. Mas fala para a gente um pouco sobre a Itália, porque o choque cultural indo para a Turquia, acho que provavelmente tenha sido um pouco maior do que indo para a Itália, mas fala para a gente como foi esse choque cultural se mudando para a Itália. Foi muito interessante no começo, porque né, eu tive uma coisa que a gente chama de choque cultural reverso, que é Hum, quando uma pessoa, por exemplo, mora numa cultura muito diferente e depois ela volta para sua própria cultura e aí tem esse contraste, tem esse choque de ideias, de tá, comportamentos, etc. Por exemplo, quando eu vim para cá, eu vi algumas, assim, claro, comparando com a Turquia, a Itália é um país mais liberal em vários aspectos, mas, por exemplo, quando eu comecei aqui, bom, na Itália, em Roma, em Bolonha, por exemplo, quando eu via as pessoas abraçando e beijando nas ruas, assim, um casal, isso para mim é um pouco, assim, porque na Turquia as pessoas não fazem isso. Isso ah, não é sim, comum. Então, você não vê isso por lá, mas lógico, no Brasil também é super comum, né? tá. Mas quando eu cheguei na Itália, eu tive esse choque cultural reverso, mas agora que isso passou, que eu me acostumei, eu me sinto de volta em casa, entre aspas, nós podemos dizer. Agora eu acho que a cultura italiana e a cultura brasileira são bem parecidas em muitos aspectos, porque nós somos um povo que é muito amigável, nós somos muito ligados à nossa família, então sempre tem esses compromissos no domingo, no fim de semana, enfim, tem muito família na relação, mas realmente eu acho que a única diferença entre nós é a língua, porque todo o resto é muito parecido. Ah, tá. Que legal. Então, Pedro, eu adorei esse bate-papo que a gente teve agora, mas infelizmente a gente tem que encerrar esse bate-papo. Eu simplesmente queria te dar a oportunidade de novo para falar para a gente onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Bom, primeiramente eu queria agradecer a você, Richard, porque isso é uma coisa que eu realmente, como eu disse antes, eu adoro fazer, eu adoro conversar com pessoas, especialmente com pessoas de outros países, e eu posso aprender coisas novas, posso ensinar algumas coisas também. Então, essa Imagina. troca exato. Essa troca é um dos motivos que eu faço o que eu faço. Eu disse para todo mundo que um dos principais motivos pelos quais eu ensino, óbvio, que eu sempre fui bom com línguas, eu sempre gostei muito disso, mas uma das coisas que eu adoro fazer é essa troca de conhecimento. Então, hoje, por exemplo, eu estou ensinando alguma coisa para você, você está ensinando alguma coisa para mim, isso é fantástico. Para mim, na minha opinião, isso é maravilhoso. E eu queria agradecer também a quem está ouvindo a gente. Se você não me conhece, de novo, meu nome é Pedro. Você pode me encontrar no. Bom, atualmente eu sou mais ativo no Instagram, então você pode me encontrar lá como Learn Portuguese Official. Não sei, talvez o Richard pode deixar um link para você. Com certeza. É, eu também tenho um canal no YouTube, mas também eu deixei um pouco de lado porque a falta de tempo não dá, mas eu prometo que eu volto, porque muita gente já me pediu para fazer mais vídeos, para voltar com o YouTube, para voltar com o podcast. E eu quero muito voltar, para ser bem sincero, porque em algum ponto no futuro eu quero tornar isso a minha carreira, vamos dizer. Então eu quero completamente focar nesse projeto que eu comecei lá em 2018, eu acho. Eu quero focar 100% nisso e realmente quero tornar isso um ambiente que seja melhor para todo mundo que quer aprender português. Claro, no momento eu foco um pouco mais em pessoas que são falantes nativos do inglês ou pessoas que sabem inglês. Então, é um método um pouco diferente, que é inglês-português, mas é óbvio que também eu tenho alunos que são falantes nativos de espanhol e eles não precisam dessa mão amiga que no inglês nós temos, porque a conexão é muito mais direta. Então,
Agora eu foco mais em falantes de inglês, mas se tiver vontade de me acompanhar, você pode chegar lá, dar uma olhada no conteúdo. Eu posto geralmente toda semana, basicamente todo dia tem conteúdo novo no Instagram. E se você gostou, você acaba ficando lá se quiser aprender português. Você é bem-vindo. Sim, com certeza. E sim, eu recomendo. As pessoas devem seguir a Pedro no Instagram e também escutem o podcast GringoCast e vão gostar. Então, Pedro, de novo, obrigado. Foi um prazer falar com você e bater esse papo hoje. Então, acho que a gente se fala logo. Até lá. Tchau, Até, tchau. o prazer é meu. Tchau, tchau.